Estamos aqui para mais uma transmissão em direto aqui no live. Hoje o homenageado, convidado para a live é Flávio Machado. Vamos aguardando. Estou vendo aqui a presença do pastor Zé Luiz, o primeiro a chegar. E a ideia é... Fizemos um convite aqui ao escritor e poeta Flávio Machado para que falasse hoje nesta live. Então, essa é a ideia. E esperamos que funcione, né? Vamos ver aqui como vai acontecer. Eu vou dar um tempinho aqui de alguns minutos, mas não muitos, porque a gente tem um tempo. Aí eu preciso fazer aquelas confirmações de praxe, né? Saber se o som tá, para quem já tá aqui, né? Se o som tá bom. E a imagem com meia hora, né? Com meia hora vai sumir, né? Sempre some. Bom, Denise teve alguma coisa, não pôde assistir, vai assistir depois a gravação. Assim, né? Vamos esperar para ver se surgem outras pessoas aqui. Mas se não, vamos fazer em respeito aos presentes. E depois a gravação ficará aí, né? No Face e depois lá no canal. Tá, o som tá bom? Deixa eu perguntar aqui pro nosso amigo José Luiz, que está aqui presente como única testemunha. Não sei se o som tá bom. Denise estava na rua, precisou fazer alguma coisa e não pôde assistir, então não sei realmente se tá bom o som ou não. Bom, enfim, vamos começar, porque já se passaram 3 minutos e não. Ah, o som tá ótimo. Então tá bom. Menos mal. Vamos então começar aqui por conta de tempo e provável que isso desapareça a imagem, mas tem acontecido das outras vezes também, né? É isso. Vamos em frente. Bom, vamos falar aqui sobre a biografia do nosso convidado de hoje, o poeta e escritor Flávio Machado. Bom, então Flávio Machado nasceu no Rio de Janeiro em 4 de fevereiro de 1959. As primeiras experiências literárias foram com textos para teatros de bonecos na infância. Durante a adolescência, participou de festivais de música e as letras de música aos poucos viraram poemas. E a partir de 1976 começou a organizar, né, arquivar de forma organizada todo esse material produzido. E conheceu o grupo responsável pela revista Poetagem, né, editada pela PUC, em 1979. Colaborou na edição de alguns números desta revista e publicou poemas, né, no suplemento literário do Jornal de Minas, no período de 1980 a 1982, participando ainda do movimento de poesia marginal, tendo ativa a participação dos movimentos literários da época. Muitas pessoas não gostam do nome poesia marginal e dão o nome
de geração mimeógrafo. Flávio Machado é influenciado por Oswald de Andrade, Mário Quintana, Ferreira Goulart e pelos poetas do movimento de poesia marginal. Alguns críticos consideram que os poemas escritos possuem um estilo cinematográfico, pelo ritmo e profusão de imagens. Os primeiros concursos de poesia que participou foram os do festivais do Sesc em Copacabana, em 79, e Campo Grande, em 1980. E foi selecionado para as finais em ambos. Sendo selecionado, né, por esses finais, premiado no concurso de poesias organizado pela editora Trote, em 1982. Bom, participou de várias antologias de poesia. As primeiras publicadas foram 100 poemas brasileiros, pelo selo Veia Poética, em 1971, e a antologia Florações Poéticas, da editora Trote, lançado em 1986. Publicou, além do Jornal de Minas, publicou em órgãos da chamada imprensa alternativa, né? Tribuna do Norte, Galope Poética, Poemas do Porte, Correio das Artes, e alguns textos foram publicados em outros países, Estados Unidos, França, Argentina. Esteve afastado durante um período da efervescência dos movimentos literários, com participações esporádicas em concursos, como o da Poesia Falada, da Prefeitura de Campos, sendo selecionados para as finais no ano de 1989 e 1982. A partir de 2000 retomou a produção e participação em eventos. E foi quando teve muitos poemas publicados no site Blocos Online, né, que é organizado por Leila Miklos e por Uracy Faustino. O primeiro livro solo, né, vamos falar assim, foi publicado em 2003. É um livro Sala de Espera, vencedor do Prêmio de Poesia organizado pela editora Blocos, em 2002. Em 2013 publicou o livro Azul de Haikai, em 2014 o livro Os Provisórios, que foi vencedor do Prêmio Literacidade, que além desse prêmio foi também segundo lugar no concurso da Academia Carioca de Letras, finalista também no concurso, no Prêmio Literário Glória de Santana, de Válega, em Portugal, e menção honrosa também no Prêmio UB, da União Brasileira que é a União Brasileira de Escritores. Publicou ainda Este Lado para Cima, que foi vencedor do Prêmio Literacidade de 2015, A Margem, volume 1 e volume 2, também pela editora Literacidade, o Livro Branco, em 2017, pela editora Parágrafo. Em 2018, publicou o Livro Amarelo, em comemoração aos 45 anos de literatura, e ainda um projeto editado, né, publicado pela Costelas Felinas, que é o Poemas para Ler sobre a Luz do Lampião. Então, no total, são 9 livros publicados, 93 participações em antologias, são 50 participações em jornais, inclusive em publicações no exterior, 30 publicações eletrônicas. Agora, recentemente, saiu um e-book pela Alacaf, Palavras que Iluminam. Está à venda na Amazon, me parece. E 139 premiações diversas, entre selecionado para a final, finalista, vencedor de concursos, não, no geral, menções honrosas e tudo mais. São 139 premiações em concursos. Bom, é formado em engenharia agronômica e de segurança do trabalho, casado com Ana Cristina César, mora atualmente em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. São 4 filhos, 3 meninas e um menino.
continuam meninas e continuam meninas, apesar da idade, e 2 netos. E, bom, isso assim, é muito bom. Assim é a minha biografia, né? E, e a gente vai aqui agora passar a palavra, né, para o nosso autor convidado, para que fale algumas impressões sobre o seu trabalho, né? Quero dar boa noite aqui antes de passar a palavra aqui para o Flávio Machado, para a Cláudia Muri, para a Jaqueline Brum, para a Terezinha Borges, para a Leila Mícolis também. Leila falando aqui, belíssima biografia. É, Flávio Machado agradece, Leila, ao suas palavras. Bom, então aqui, passando aqui para ainda para algumas informações, né? E falando de Leila, né? Leila escreveu esse texto aqui para a título de prefácio, né? Do livro Provisórios. Então ela escreveu assim, né? Pessoalmente, os textos poéticos de Flávio encantam-me desde a época da geração poética de 70, pelo estilo inconfundível e por questionar a atualidade, sob uma ótica singular e instigante. Em uma época de acirrados confrontos, transgressões e agressivos protestos, o autor manteve-se fiel à sua estética sóbria e contínua, e o que de modo algum significa apagado ou monótono, pois há nela uma extensa gama de matizes, um profundo senso de observação, ora ferino e crítico, ora melodioso e simbolista, como no resgate desta tendência literária fina e secular, mas no sentido de articular musicalidade na composição dos versos, com certo descontentamento diante de uma conjuntura sociopolítica e econômica interessada por diversos interesses, na fabricação de autômatos, máquinas abstratas, em vez de humanos sensíveis, conscientes e pensantes. Esse é um trecho do prefácio, né, do, do livro publicado, né, por Flávio Machado, Provisórios. Vamos deixar aqui agora que o Flávio Machado fale um pouco desse trabalho. Bom, antes quero agradecer aqui o convite por participar desta live, né, como convidado especial, e quero dizer que, assim, né, como está aqui na biografia, assim como vários outros escritores, todo a vontade de escrever, a escrita surge na infância, assim como a gente sabe o que aconteceu com Drummond, com Mário Quintana, com Pablo Neruda e com tantos outros escritores, né? E poetas que começam a ter isso na infância lá, começa ali a pensar, a desejar, a imaginar que pode escrever e que pode publicar e que pode ter isso como uma carreira, enfim, né? Eu quero, continuando, aproveitando aqui a chance, né, de falar alguns poemas. Então quero começar pelo Sala de Espera, publicado lá em 2003. Então vou começar aqui com o primeiro poema desse livro, que é a Educação dos Cinco Sentidos, ou Curiosidade. Uma menina lança o olhar sobre o livro de poesia A Educação dos Cinco Sentidos, Haroldo de Campos. Os olhos negros sorriem na sala de espera. Assim é a poesia, espionando a realidade acima de qualquer sentido, bailando louca dentro dos olhos da menina.
O poema que eu vou ler em seguida é um poema que, assim, né, já é conhecido, né, vamos dizer, falado. Não sei, já me disseram que em alguns saraus algumas pessoas falam esse meu poema. Eu já falei esse poema num evento uma vez no Rio, na universidade, lá no Rio, que era um evento sobre Oswald de Andrade, em que eu fiz uma apresentação sobre Oswald de Andrade. Era um evento organizado pelo Tanucci Cardoso, e, e eu falei sobre o Oswald e li alguns poemas que têm alguma influência dos poemas do Oswald. Então vou ler aqui, Centenário da República. Os pombos cagando na cabeça de José Bonifácio. Os pombos não respeitam a República. Os pombos do Largo de São Francisco são guerrilheiros disfarçados. Uma questão sempre que me atraiu para a escrita é o poder da síntese, né? E a procura por uma linguagem própria tem sido a busca, né? E é como se seguisse uma trilha, talvez não tão estreita como está no título do livro do Bachor. E sempre assim, nos primeiros contatos com os poetas do movimento de poesia marginal, ou de poesia de mimeógrafo, sempre interessou-me o discurso, né, a favor da linguagem poética enxuta, usando os versos curtos, recheados de ironia e contrastando com a poesia discursiva. E daí a derivar pelo interesse pelo haikai, né, que surgiu muitos anos após, com a descoberta da beleza da concisão dos textos e a forma dos três versos, que nos pareceu assim um desafio. Então, publiquei alguns livros que eu chamo de livros de haikai, mas que, como não seguem a tradição japonesa, apenas se apropria-se, né, do formato, né, e para tentar buscar uma afirmação desse discurso que muito renante nos anos 80 e que assim, me influenciou bastante. Então, no formato são três versos e não segue aquela regra do haikai, né, totalmente dos três versos, da contagem de sílabas, né, tendo um máximo, né, 7 5 7, né, não, não tem essa pretensão. Mas são tercetos e eu dei o nome de haikais por uma adaptação aqui ao Brasil. Né? Então, alguns haikais aqui, começando pelo livro azul. Céu rachado, reflexos de montanhas nos olhos da mulher. Onde estarão guardados os anos que perdi? Do livro branco, eu separei esses aqui. Agonizou na tarde o pássaro. O destino esgarça o tempo na rotação do dia. Do livro amarelo, antes de ler, existe aqui um pequeno texto do Álvaro Possetti. O Álvaro é um grande haicaísta, dá para segui-lo no Instagram. E ele escreveu isso como apresentação do livro amarelo. O livro amarelo eu lancei aqui no Caritas, no dia perto do dia do meu aniversário. Lancei no Rio de Janeiro, lá na Travessa do Rio. E depois, em julho de 2019, nós fizemos um lançamento lá na Travessa de Portugal, que estava recém-inaugurada em Lisboa. É uma livraria muito bonita, fica num bairro nobre, né, de Portugal, né, que é o bairro do Príncipe. Então, o Álvaro falou isso aqui, né, sobre esse livro amarelo. Livro amarelo, o amarelo do livro, nas páginas que habita, cria um mistério. Três versos afiados
de leitura instantânea. O poeta e as palavras dão golpes profundos a cada página, relâmpago e trovão. A observação pontual, o cotidiano que salta, as inquietações que borbulham. O tempo não tem domador, tem uma dor. Surgem anjos ecos do animal, a solidão. Na espada do poeta samurai reluzem amarguras. A vida é crua, os versos não escondem. Fingiremos solidão, morreremos do café da manhã. Mas também há o doce da vida, a lente do bardo para o infinito aponta e no detalhe observa a beleza das coisas em sua jornada. Rota de viagem, Minas surge no belo horizonte. E a gente percebe que por trás desse horizonte tem muito mais. O poema sugere, abre a porta e nos deixa no abismo de significados. O olhar inventa o pôr do sol. Página aberta. Então esse texto está lá como apresentação do livro Amarelo. Aí eu separei aqui alguns poemas do livro Amarelo. Invade as ruas o cheiro da morte, rastro de pólvoras. Recolher restos de orvalhos, rosas despedaçadas. Bom, saindo agora do haikai e voltando aqui para os provisórios, eu separei os poemas assim mais conhecidos e que já foram premiados em alguns dos concursos que participei. Então, vamos primeiro com Provisórios. O livro Provisórios. O primeiro é Asas do Desejo. Em Berlim ou em Passos, o olhar adivinha. O amor tem asas. O amor tem urgência de livrar da queda o anjo do desejo. O outro também, com essa questão cinematográfica, né? Quem falou essa coisa de parecer que os poemas são cinematográficos foi o Cairo, né? Foi o Cairo Trindade, que infelizmente faleceu, não tem muito tempo. Ele que, quando eu li os poemas e tal, ele falou isso uma vez, que os poemas tinham essa coisa cinematográfica, né, da profusão de imagens. Então, um outro poema cinematográfico, já no título, Sonhos de Kurosawa. Não vou mandar as orelhas cortadas do autorretrato, nem poemas embalados para presente. Vou te presentear com a chuva, com o arco-íris. Visões do fim do mundo, um campo de trigo em flor, ainda que não seja tempo de plantar trigo. O próximo poema é um poema também que já recebeu alguns prêmios, e é um poema que não posso falar por ela, né? Denise, minha filha, teve um problema e avisou aqui, né? Avisou aqui, né, ao organizador aqui desta live que não poderia participar. Mas esse aqui é um poema que ela gosta bastante e foi feito em homenagem à minha avó. Síndrome do poente. Todos os dias ela corta. Não reconhece a própria casa, não reconhece os filhos, os netos. Quando olha no espelho, enxerga uma menina. O espelho é o único que não mente. Ainda do livro Provisórios, um poema chamado Dogma. A arte não será eterna. Ruirá o som das primeiras trombetas. Rasgar-se-ão tratados científicos. A inutilidade dos discursos, dos balcões de negócios, mercados de supérfluos, onde gente vale menos do que commodities. A arte não será eterna. Exercícios de egos inflados precipitará no abismo de si mesma, inócua, descartável. Ainda do livro, tem um poema que
virou vídeo e chegou à final, ficou em quarto lugar no festival de vídeos da Freeport. Está lá no canal do YouTube. Eu fiz esse poema de improviso, né? Nota de rodapé. Fiz de improviso, eu estava em Mauá e uma visita profissional, estava caminhando lá pela refinaria, né, de Mauá, na Recap. Aí eu peguei o celular, fui filmando o chão e lá de manhã toca uns alarmes, né? Então por trás de fundo lá desse poema tem um alarme da refinaria, alarme de emergência. Então é assim, ó, no meio do caminho não havia mais a pedra, no meio do caminho só havia o caminhar. Faixas, setas, indicações. A vontade de traçar o destino parado em novas esperanças. E ainda do livro Provisórios, fotografias. A chuva escorre pelas paredes. Um filete negro subsai. Imagino o teu rosto neste instante. E arrisco um poema amoroso apenas para não deixar que se apague da memória estas imagens. Ainda que nenhum poema termine por ser escrito, ainda que nenhuma fotografia sobreviva, a chuva cesse e nada mais escorra pelas paredes, além da tua ausência. Ainda do livro Provisórios, Retratos 1. Perdemos o nascer do sol. A baía coalhada de rebocadores, rastro de óleo na superfície, morros cercando a entrada da barra, sentinelas atentas ao ataque corsário, armados de canhões invisíveis, cheiro de pólvora, pássaros em rota de colisão com os aviões dos Santos Dumont. Agora passando por dois livros que foram lançados também pela Literacidade, num projeto que eles criaram. São livros com tamanho menor, né? Não ultrapassam, acho que não ultrapassam 40 páginas. E eu tinha um livro chamado A Margem. E eu dividi para mandar e acabou sendo selecionado no projeto e foi editado, né? Então tem A Margem 1. Depois, como o resultado ficou muito bom, acabou sendo editado o A Margem 2. Então, A Margem 1. Insônia. Era bom ouvir o noturno cavalgar do trem dilacerando curvas. O próximo poema, 5 minutos, notinha de rodapé, nota de rodapé que o organizador aqui da live gosta muito de fazer quando fala dos seus homenageados. E como hoje ele cedeu a palavra aqui para eu falar os poemas, e estou copiando aqui a questão das notinhas de rodapé. Esse poema chamado 5 minutos foi escrito na PUC durante o tempo que eu estive lá estudando, né? Fazendo o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Então, faltavam 5 minutos para começar a aula. E lá tem uns pilotis, né? Estudar na PUC foi uma coisa assim extraordinária, porque eu ia na PUC em 79 por causa da poetagem e ficava pensando como seria estudar lá. E acabou que 10 anos depois eu acabei estudando lá, fazendo esse curso de pós-graduação lá do Censo, lá na PUC. E eu gostava muito de ficar sentado ali naqueles pilotis, né? Aquilo tinha uma atmosfera assim lá na PUC que era extraordinária, né? Então esse poema 5 minutos foi escrito ali, nesse tempo que eu tinha para
estava ali rabiscando e tal, fazendo as anotações, aí eu tinha 5 minutos só para escrever, antes que começasse a aula. Então é 5 minutos. Disponho de 5 minutos para o poema. Entre pilotis, só tenho 5 minutos. Este é o limite, 5 minutos para o poema. Talvez seja o tempo demais. E continuando aqui, né, numa margem, Disney World. Disney World, eu estava lembrando aqui que tem um vídeo, né, do Ariano Suassuna falando que foi convidado uma vez para uma casa aí de uns bacanas, né, como diria meu avô. E a mulher lá ficava perguntando para ele se ele tinha viajado para fora do país, ele nunca viajou, e se ele conhecia a Disney. E é muito engraçado esse vídeo do Ariano Suassuna falando sobre essa questão da Disney. Né? Então o nome do poema é Disney World. Os meninos de Beirute, os meninos do Afeganistão, os meninos de Moscou, os meninos da Nicarágua, os meninos de Jerusalém, os meninos de Medellín, os meninos do Paquistão, os meninos de Bangladesh, os meninos de Nova Delhi, os meninos da Palestina, os meninos do Brasil. Destinos, estilhaços, bombardeios, balas e sonhos perdidos, brinquedos de guerra. Meninos. Logo depois do A Margem 1, te lançou A Margem 2, que é um outro livro. E esse poema aqui paulista foi escrito em São Paulo mesmo, andando lá numa das viagens a trabalho, rabiscando, né? E tem uma influência grande do Oswald aqui, por conta do texto bem curto, tem com a questão de alguma ironia. Então vamos lá. Paulista é o nome do poema. Garoa, 19 graus centígrados, 370 quilômetros. Almoço para executivos. Frango grelhado, arroz e brócolis. Pausa para medir os próximos passos. Sobrevoar a cidade a 10 palmos do chão. O próximo poema, Diário de Bordo, é bem mais antigo. Esse poema foi escrito em 1987. Isso foi logo após um acidente de carro que eu sofri lá na Rio Santos. E eu escrevi esse poema aqui. Contando o tempo, né? Então, é Diário de Bordo. Estou morto há um ano. Presa fácil de armadilhas ardis. Estou morto há um ano. Arrasto pesadas correntes. Não assusto ninguém. Sou uma grande piada fúnebre. Estou morto há um ano. Minha carne apodrece neste quarto. E a poesia não é poesia. Não será publicada. Não servirá de inspiração para a canção. Nunca serei candidato a uma cadeira da Academia Brasileira de Letras. E só tenho consciência de minha morte, de minha agonia. Depois de todos esses livros, e agora o livro mais recente, que é Para Ler Sob a Luz do Lampião, Para Ler Sob a Luz do Lampião é um projeto de livro artesanal. A Costelas Felinas faz esses livros artesanais com grande qualidade. E eu tinha esse projeto, né, porque eu comprei um mimeógrafo, não consegui usá-lo e não consegui fazer meus livros de mimeógrafo, apesar da insistência de algumas pessoas, apesar dos contatos com os poetas da época, né, passando aí pelo Nicolas Ber, pelo Marcel Dolabella, pelo Hélio Leite,
Para mim era leite. Outro dia eu vi que ele fala de outro, se chama de outra forma, né? E outros, que agora até não lembro, mas principalmente esses, né? E eu não consegui fazer. Então eu acabei pegando alguns poemas que eu escreveria na época para esse possível livro. Então foi um exercício assim de escrever hoje e de aproveitar alguns textos antigos também, mas escrever poemas hoje com a visão da época. Então esse foi a ideia do para ler sob a luz do lampião. Então o primeiro, separei alguns poemas aqui. Então um é esse aqui, ó, antes da festa. Que a questão de para ler sob a luz do lampião, ainda dando uma explicação, é que a gente acampava muito. E quando era possível acampar, né? Porque acho que hoje deve ser muito mais perigoso. E nós fazíamos acampamentos totalmente selvagens, era aquela barraca do exército, né? Montado, íamos dois, três, e quando tinham mais pessoas, a gente levávamos um paraquedas. Então a gente acampávamos bastante. E um dos lugares que acampamos foi em Paraty. Então esse poema aqui, Antes da Festa, tem a ver com essa história. Né? Antes da festa. Para onde vão todas as meninas do mundo aos domingos? Para a Praça da Matriz de Paraty, respondeu o guarda noturno. O próximo poema foi com a turma que acampava. Nós fomos fazer um estácio, fomos andar lá, visitar, e realmente teve um problema lá, acabamos indo para a delegacia porque nos confundiram com umas pessoas que tinham tentado assaltar uma senhora, tentar roubar o carro dela. Enfim, essas histórias, né? Parece que isso hoje ainda tem essa questão de violência no Rio de Janeiro, mas isso não é tão novo. Então o nome do poema é Estácio. Nos confundiram com assaltantes e do interior do bonde viajamos para o inferno. Parecia com histórias antigas de garotos que fugiam de casa para seguir o circo. Outro poema que está nesse livro chama-se Retrato de Carteira de Trabalho. A minha cara na fotografia não parece comigo, mas com alguém que não vejo há muito tempo. Álbum de fotografia 3. O Ministério da Saúde adverte. Memórias afetivas podem causar efeitos colaterais imprevisíveis. Então esses poemas, né, que a gente leu até agora e alguns outros, tem muito essa questão dessa é, influência mesmo de hoje, do Mário Quintana, do Ferreira, do Lá, e também essa tentativa sempre de não escrever igual. Porque a gente sempre tenta ser original de alguma forma. Né? Na semana passada, na live que a gente fez sobre João Cabral de Melo Neto, eu li esse poema aqui, que ele é bem antigo, mas é inédito. Né? Que ele é uma brincadeira e ao mesmo tempo não é bem uma resposta, mas é porque João Cabral de Melo Neto diz que é possível fazer poesia sobre qualquer tema. E aí eu dei o exemplo do poema que ele fez falando do ovo. E eu tenho um poema que se chama O Ovo. E, então vou ler ele aqui de novo, li semana passada e vou ler ele aqui de novo, que é um exemplo disso, né, dessa tentativa sempre que a gente tem feito de buscar o novo. O ovo. Uma questão filosófica sempre nos assolou. Quem primeiro teria nascido? Ovo ou a galinha?
A questão se complica quando lembramos que não apenas a galinha põe ovos, os dinossauros, os répteis e outras aves também. Mas afinal, quem teria nascido primeiro? O ovo ou a galinha? A tese, por demais polêmica, tem seus defensores. Os acadêmicos confirmam foi a galinha e outros mais céticos garantem foi o ovo. Na criação, quem teria primazia? O ovo ou qualquer outro animal, seja ele tão antigo e extinto ou tão corriqueiro e doméstico? Afinal, quem terá a resposta? Será necessário um segundo turno? Ou debates em rede nacional de televisão? Eu aposto no ovo como detentor da primazia divina da invenção. Seria o ovo o primogênito da criação. Agora, encerrando, eu vou ler um poema que é bem longo, eu vou precisar de fôlego. Eu tenho sempre os poemas, buscam sempre ser curtos, né? Tem a síntese. Eu tenho alguns poemas mais longos, alguns que foram já premiados em alguns festivais, em alguns concursos, né? Em algumas premiações. Agora eu tenho um poema aqui que o nome é Prosaicos. Esse poema comecei a escrever em 2006. E eu achava que isso era uma coisa, né? Mas é quando eu vi que o João Cabral, né? Eu aprendi muito na última live do João Cabral, de Melo Neto. Ele levava às vezes 10 anos para terminar um poema. E às vezes tinha. E também tinha umas opiniões, por exemplo, em relação à Morte e Vida Severina. Quem escutou, eu estou repetindo, né? Para quem não viu, é uma novidade. Ele não gosta do trabalho que fez em Morte e Vida Severina. Tanto que ele prefere não ler de novo. De certa forma, ele ficou com uma distância em relação, né, a esse poema durante a vida dele, mesmo sendo o sucesso que foi. Né? E eu ficava achando, pô, mas eu fico tendo essa coisa mesmo de. Por exemplo, esse poema prosaico ele foi escrito, começou a ser escrito em 2006. Esse ano eu acrescentei mais páginas e alterei aqui uns 2 ou 3 versos depois de uma intervenção muito bem-vinda da Leila Bícolis, né, que me falou a respeito de um verso lá que poderia ser alterado. Então não teve nenhum problema. Então tem 14 anos que esse poema vem sendo escrito. Né? Então o nome é Prosaicos e ele é bem mais longo. E depois desse poema eu vou encerrar essa participação aqui, agradecendo o convite e eu passaria a palavra aqui para o organizador da live. Então é Prosaicos. Antes de continuar, quem quiser assistir, lá no canal tem esse poema dito pelo pessoal lá na FEMUP, pelo Ramiro Palicer, o nome do ator é Ramiro Palicer. Pode pesquisar FEMUP, na FEMUP, e também lá no meu canal tem esse poema dito por ele. Ele fez um trabalho muito bonito lá no teatro e foi muito bom ter participado lá. Aliás, a FEMUP é um festival, eu fico muito assim esperançoso de um dia organizar aqui em Cabo Frio, ajudar, propor, ter condição de fazer um festival da qualidade que é da FEMUP, que envolve o concurso para selecionar as pessoas que farão a interpretação dos poemas. Há um concurso para se escolher os atores. Há a FEMUPinha com as crianças, que também é um festival, e as crianças depois fazem essa declamação, né, do, dos poemas. E, enfim. E tem a parte do conto,
que grupos de teatro fazem uma leitura dramatizada dos contos, e tem a parte da poesia, e tem a música ainda. Então é um festival completo. Eu não digo pelo que faria dessa forma tão completo, porque é muito organizado e requer um grande investimento, requer muita participação, muito dinheiro mesmo. Porque tem a premiação, né, para cada selecionado, que é de R$ 1.500. Tem a parte toda da música lá, que tem que ter toda a organização do teatro. E é pessoas do Brasil todo, né, que participam. Então esse poema aqui chamado Prosaicos, que selecionado foi selecionado para esse festival. Então vou ler ele aqui. E com esse a gente encerra, né? Após esse texto aqui, a gente vai encerrar. Prosaicos. Tocava a música chinesa, embalando os pratos em acrobacias circenses, movimentos internos da memória, turvando as águas aparentemente límpidas, ameaçando com sedimentos finos a clareza séptica das mínimas certezas. Bicho indócil, arrastando-se pelos corredores da casa do engenho da rainha. Ao despedir-se do pai, assolando-me o temor de nunca mais vê-lo ao final do dia, entrando vermelho pela varanda. Havia a fotografia agora envelhecida. Eu e minha irmã, em roupas de festa, pose arranjada para a posteridade. Distante, afastada, acorrida pelo velório de meu avô, também era a sala do ritual de entrega de chinelos, sempre durante as visitas dos avós, e do susto de ver os seios crescendo de minha prima, diferenciando-nos, afastando-nos, opondo-nos, incomunicáveis antagonistas, tingindo de sangue, olhos vazados, almas contidas, a transpiração de pelos, apelos carnais, exorcismos invertidos, explorando anjos ingênuos. A rua em construção, transformando pelo concreto dos aparelhos o avanço das máquinas, em casa, a sala de brinquedos, afogando soldados de chumbo, massa disforme, na bacia, os poços do quintal. Turbilhão de lama, fétida avalanche, arrebentando os muros de contenção, arrastando na força da enxurrada. Amores, espantos, lixo, lixo, bichos mortos, mortos, mortos. Mergulhar de olhos vendados em valas imundas. Esgoto ao céu aberto. A infância tardia das lembranças, reinventado os versos anêmicos. O estranhamento das meninas com roupas do avesso, ao avesso dos significados. Vestidos de chita no sábado de carnaval, na rua sem calçamento de cavalcante. Um pedaço pequeno do tempo, parte retirada sem anestesia. As gargalhadas durante a missa, ao tocar dos sinos, no sermão dominical de São Mateus, a caçada aos sacis nos moinhos de vento da ventania, os meninos enfileirados em uniforme de gala, prontos para saudar Hitler. A descoberta da criação, Gênesis, catecismo, barro virando vida, sopro virando barro, virando vida. A culpa por pecados seculares sem remédio. A observação dos quadros da Via Crucis, as imagens atropelando os apelos, os golpes, os chicotes, as mãos sujas de sangue, os tremores, o coração acelerado na manhã de domingo, o medo, temor, terror, sob o signo da Inquisição, ardendo na fogueira da mentira, consumindo alma e corpo unificados de forma profana em ritual pagão antropofágico. A descoberta do prazer, saboreando cada instante, cada dilaceração da carne, oferecida em holocausto. O caminho
pavimentado pelas folhas de oiti, o passeio noturno dos morcegos, as ruínas da casa grande, abrigo de fantasmas poliglotas e educados, confidente de nossos segredos, de pactos secretos, as frases patrióticas nos encurralando, a resistência em servir ao governo militar, a prisão sem motivo, nos bondes escuros de Santa Teresa, a fuga pelas ruas do Estácio, a invasão do apartamento, morro cercado, encurralado, encurralado. Na periferia, casa invadida, fotografia na mão da polícia, o verão das ideologias, a sombra dos tamarindos. As incursões nos campos rurais, embalado pela ideologia, piquetes de falsas impressões, deformações, a meninas e suas transparências, o corpo, movimentos marginais, ondas de poesia pelas ruas, a ilusão de ser parte, quando não havia espaço para suburbanos, não há vagas para poetas de subúrbio, não há vagas para quem atravessa o túnel, não há vagas, não há vagas. O Expresso Brasileiro corta Resende. Canto Zé Cabaleiro para perguntar por onde andarão os poemas censurados pelos padres da universidade. Estranhos caminhos nos guiam dentro do ônibus, martelando a pergunta: por onde andarão os poemas? As passeatas literárias pelas praias antecipando o verão dos poemas pornográficos. Seria tentado ao poder? Ao rés do chão, o poema berra palavras de ordem e progresso, armadilhas, guerrilhas, armadilhas, armadilhas, ardis, alma rasgada, coluna armada, arma, ferro, no meio do bombardeio amanhã suspira, agoniza, negar-se 3 vezes, ausência, cicatrizes profundas, profanas, cantar, acordar, acorda, corda, navegar é mais do que preciso. Quem roubou-nos a liberdade? Quem nos assassinou? A realidade nos atravessa, flechas envenenadas, avançar, marchar, gritar alto, mais alto, julgamentos, marginais crucificados, funerais, cortejo de homens mortos, provisória eternidade, acusações, agressões. Resistirá a beleza, sorriso das crianças? Resistiremos, resistirão, nos obrigar a sonhar, impreterivelmente, compulsoriamente, hipocritamente, nos abateram com pesadas mãos. Francos atiradores posicionados, tomando de assalto os castelos de areia sob a força dos fuzis. Alvos móveis, medo sobreposto, pesadelos oferecidos nas prateleiras dos supermercados. Delírio, fantasia, vidas perdidas, o caos nosso de cada dia, dia após dia. Francos atiradores soaram trombetas, guerra, escombros, mentiras desfraudadas, sinais fechados, céu azul, fumaça, felicidade suspensa, franco-atiradores, atiradores. Não há chance à sobrevivência. Não há chance ao amor. Não há amor. Discurso inócuo, verso obsoleto. O sol pintou-se de negro. Avançar, marchar, gritar, mais alto, mais alto. Explorar o Atlântico da morte. Trevas, pecados, calvário esculpido em pedra sabão. Inquisição, fogueiras, tiros, janelas estilhaçadas, atirar. Vendeu sangue em leilões baratos. Santos e demônios povoam os enganos. Quem nos assassinou? Bom, esses eram os poemas preciso que foram ditos. Agora devolvo aqui a palavra para o organizador desta live,
agradecendo o convite. E obrigado a todos que puderam participar. Bom, estas foram as palavras, os poemas aqui do nosso convidado de hoje, Flávio Machado, e espero que todos estejam aqui, que participaram, que possam ter gostado, que quero agradecer aqui as pessoas, né? Tem algumas aqui. Vamos lá, antes de encerrar, e agradecer a presença aqui do nosso convidado de hoje. Então, quero agradecer aqui a presença, né, do pastor José Luiz, da Cláudia Moura aqui, da Jaqueline Brum, Terezinha Borges. Obrigado pela presença. Leila Micos. Leila, eu vou depois falar aqui, te respondendo aqui os comentários. Você deixou alguns, né? A Tati Rodrigues também, quero agradecer. Carol, obrigado também, Carol Ramos. A Márcia Santos também, quero agradecer. Juliana Trindade, quero agradecer também, boa noite. Joyce também, muito obrigado por estar presente, por ter participado aqui. E eu vou depois ir respondendo aqui a todos os comentários. E agradecer aqui a presença do Flávio Machado, nosso convidado de hoje. E agradecer a todo mundo que esteve aqui por esse tempo. Então, boa noite a todos e um ótimo domingo.